Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a hipoalgesia, que é a redução da dor. Será que o treino, que o exercício tem o poder de reduzir a dor no corpo, a dor que você está sentindo nesse momento, aumentar a sensibilidade à dor? Esse é o tema que a gente vai abordar aqui na aula de hoje, mas antes de a gente entrar mais a fundo no assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, clica aí na curtida para aumentar o engajamento e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Estamos próximo aí de atingir os 1000 inscritos, então ajuda a gente nessa missão. Para falar aí desse tema, trouxe para vocês um artigo recém-publicado aí desse ano, né? E aí ele já chega como uma afirmativa, né? Ele já fala que o exercício ele é sim capaz de induzir essa redução na dor e o exercício em questão é um treino funcional de alta intensidade. Então vamos dar uma olhada aí melhor nesse tema, né? Então, geralmente quando a gente fala de treino de alta intensidade, treino intervalado, a gente lembra do HIIT, né, que é o treino intervalado de alta intensidade, né? Geralmente quando a gente fala dessa modalidade, ela é mais comum, né, essa organização de treino em atividades de cardio, né? Então aqui a gente tem corrida, a gente tem bicicleta, a gente tem um simulador de escada. Então o que elas têm em comum são atividades que exercitam, que trabalham predominantemente a aptidão cardiorrespiratória e são atividades cíclicas, ou seja, você está fazendo ali sempre os mesmos movimentos, né, o mesmo exercício por um determinado tempo. E aí se caracteriza em alta intensidade, pois você tem ali uma grande demanda, né? Geralmente nesses exercícios a gente mede a frequência pela frequência cardíaca, então você intercala períodos que a tua frequência cardíaca está lá no alto, período de alta intensidade, por exemplo, se fosse uma corrida que você está ali na velocidade alta, próximo do seu máximo, e períodos de descanso completo, ou então períodos que você faz um exercício numa intensidade bem mais baixa. Daí você vai intercalando isso, né? Períodos de alta intensidade, períodos de intensidade menor ao descanso, e você faz o teu treino de HIIT, né? Teu treino intervalado de alta intensidade. E aí a gente tem também esse conceito aplicado para o treino funcional, né? Então aqui eles chamam de HIFT, ou treino funcional de alta intensidade. Então basicamente a gente pegar esse conceito do HIIT, né, você intercalar períodos de alta intensidade e períodos de descanso mesmo, ou de um exercício ali mais leve, e fazer isso utilizando o treino funcional, né? Só que aí tem algumas características que são um pouquinho diferentes, né? Se no treino HIIT padrão, a gente basicamente vai fazer um treino de cardio, aqui já no funcional, né, a gente consegue trabalhar múltiplas capacidades físicas. Então a gente está vendo aí recentemente, né, nos últimos 4, 5 anos principalmente, uma explosão de boxes de crossfit, box de cross-training, box de treinamento funcional, né, na maior parte aí das cidades do Brasil. E o que eles têm em comum justamente é trazer esse treino funcional nessa abordagem de alta intensidade, né? E aí você consegue nesse treino trabalhar múltiplas capacidades físicas. Você trabalha o cardiorrespiratório, trabalha a força, tem exercícios de mobilidade, de flexibilidade, você desenvolve ali também coordenação, agilidade, né? Geralmente é mais focado para a parte de força, mas envolve tudo isso. O que traz também um alto gasto de energia, que ajuda também para a galera que quer emagrecer, né? Por ser também diversas atividades, possibilita uma gama praticamente infinita de exercícios. Então, é um tipo de exercício que traz ali bastante variedade, né? Bastante estímulo. Então, por isso você vê que é um método que, por ele ter tantas capacidades trabalhadas e ter também essa questão da quebra do padrão, é um método que está ganhando uma adesão muito grande, né? Outro ponto forte é que ele pode ser feito basicamente em qualquer lugar, né? Tanto que se você for ver os boxes de crossfit, eles não têm lá tanta aparelhagem, né? Eles vão ter barras, eles vão ter
os kettlebells, halteres, barras, eles vão ter às vezes aqueles pneus de trator para sair virando, mas você não vê ali milhares de variações de equipamento igual uma academia. Inclusive, você pode fazer esse tipo de treino apenas com o peso do corpo, né? O que é muito útil para você que treina em casa, para você às vezes que está viajando e não tem muita infraestrutura disponível. Então, ele é um treino que atende aí para praticamente todos os lugares. E pensando na parte de força, é um treino também que usa variados tipos de resistência. Então, você pode trabalhar, como eu falei, com o peso do corpo, pode trabalhar com barra, com exercício de levantamento olímpico, pode trabalhar com resistência elástica. Então, por essa série de características, está sendo um treino bastante adotado, né, bastante feito, e ele tem também aí diversas características positivas, pensando na melhora de aptidão física e também aí nessa questão de gasto de energia, né? E aí também, mais entrando aqui no assunto do vídeo de hoje, ele tem também, né, pode ter aí um efeito positivo na redução da dor. Então, pensando naquelas condições de dor crônica, né, de lesões e tudo, a gente sabe que o exercício, de forma geral, ele ajuda a combater isso, né? Pensando aí no exercício de força, principalmente a questão do fortalecimento muscular, do fortalecimento dos tendões, né, que ajuda a proteger as articulações. E pensando no cardio, apesar do exercício de força também fornecer esse tipo de estímulo, o exercício de cardio ele libera bastante substâncias analgésicas ao longo do treino, então que ajuda a aliviar a dor, né? A dor ao longo do treino, ela tende a diminuir e esse efeito tende a ficar mais um pouco ali durante o treino, depois do treino, né? E se você tem ali uma rotina de exercícios ao longo da semana, isso tende a se estender. Sem contar também que alguns tipos de dores ou lesões crônicas, elas são impactadas pela obesidade, né? Tanto pelo peso estar mais aumentado e estar fazendo ali mais sobrecarga articular, como também pelo corpo estar mais inflamado, e o exercício, como ajuda você a controlar o peso, ajuda você a melhorar a composição corporal, ela tende a ajudar nesse sentido também para dor crônica ou lesões. E a curto prazo também, né? Às vezes você está ali com uma dor que está te incomodando, o exercício, por essa liberação de substâncias aí analgésicas, né, produzidas no próprio corpo, você tende ali a sentir um alívio momentâneo da dor, né? Geralmente as pesquisas mostram que para essa dor de curto prazo, essa dor mais aguda, o exercício aeróbico tende a fazer mais efeito por essa maior liberação de substâncias analgésicas, até também porque movimenta bastante massa muscular, então tem mais massa muscular aí movimentando para produzir, né, essas substâncias, né? Porém, tem poucas pesquisas que falam do efeito das duas modalidades combinadas, né? Tanto o cardio quanto a força na mesma sessão. E esse treino funcional de alta intensidade, ele traz justamente essa característica. Por isso que os autores pesquisaram esse estudo, além desse fator que eu acabei de citar, que é a popularização, né, desse tipo de treino. Como tem bastante gente fazendo, é interessante aumentar o número de pesquisas sobre ele, né? Então, vamos ver aqui mais a fundo como foi feito esse exercício. Então, foi basicamente 3 dias, né, 3 dias de testes ali de pesquisas, né? O primeiro dia foi utilizado para uma série de avaliações de saúde, de avaliações antropométricas, também um teste máximo de bicicleta para verificar ali como é que estava a parte de cardio da galera, né, até para ter mais segurança na execução de um exercício de alta intensidade, que seria ali o dia de treinamento funcional de alta intensidade, né, o dia da sessão de treinamento funcional. E aí depois, nos dias 2 e 3, ali teve sessões em ordem randomizada, em ordem aleatória, né? Então teve um dia que foi os testes com o treino funcional de alta intensidade, que é o que interessa aqui que a gente vai ver, e também teve uma sessão de treino controle, ou seja, que não teve uma alta intensidade, mas eles aplicaram uma sessão de respiração guiada, né? Então teve instrutores ali, né, guiando a frequência respiratória, como eles tinham que fazer. Então, isso foi a comparação para ver se realmente esse treino de alta intensidade fazia efeito, né? Entre essas sessões, tanto a respiração guiada como o treino de alta intensidade, teve ali pelo menos 72 horas entre uma e outra para não estar dando interferência.
E aí teve algumas restrições também, né? Tudo que poderia influenciar tanto para aumentar como para reduzir a dor muscular, tal como o consumo de cafeína, 4 horas antes das sessões ele foi cortado, também poderia influenciar na frequência cardíaca, que foi uma das coisas medidas, para verificar a intensidade desse treino funcional. Também restringiu ali a alimentação 2 horas antes das sessões de treino. E também outros treinos, né, para não estar aumentando a questão da dor muscular e da fadiga. E também os analgésicos, obviamente, esse tipo de medicação ajuda a diminuir a dor. E aí, eles fizeram a medição da dor, né? Essa medição, ela foi feita 5 minutos antes de começar o treino, né? As pessoas chegavam lá para fazer a pesquisa, davam uma descansadinha, 5 minutos antes de começar o treino faziam lá a medida de sensibilidade à dor, né? Para ver o quanto que eles estavam aguentando, e logo após terminar o treino, 1 minuto, faziam de novo a mesma medida. E como é essa medida? Ela é feita com um aparelhinho chamado algômetro, que é esse que está aparecendo aí na tela, né? Esse aparelho ele mede a sensibilidade à dor. E como é que ele faz isso? Ele tem aqui como se fosse uma ponta, né, arredondada. Nessa ponta você coloca no ponto do corpo que você quer medir essa sensibilidade à dor. Dali você vai lá e aplica uma força contra esse ponto, né? E aí você pergunta para a pessoa se dá para ela tolerar aquela força que está aplicando, porque vai começar a apertar ali a musculatura, né? E aí se a pessoa não estiver sentindo nada, você vai aumentando essa força, até um ponto que começa a ficar desconfortável demais e aí a pessoa pede para parar. Pediu para parar, você vê o quanto de força ali que o aparelhinho estava aplicando naquele momento. Então, quanto maior a força que o aparelho aplicou até a pessoa pedir para parar, melhor é a resistência à dor, ou seja, significa que naquele ponto muscular a pessoa não está muito dolorida, né? Que ela está aguentando mais ali a força aplicada. Claro que tem um limite, né? Eles mediram em newtons, então o limite era até 140 newtons de aplicação, para não estar dando nenhum tipo de lesão, né? Nenhum tipo de machucado aí nas pessoas. Então, se no ponto a pessoa aguentasse 140, seria ali o limite, que seria a melhor tolerância à dor possível, de acordo com o estabelecido nesse estudo, né? E aí, esses pontos de dor, eles foram medidos em diversos pontos do corpo. Um ponto foi a testa, outro ponto foi o cotovelo, outro o joelho e, por fim, o tornozelo. Então, a gente vê nesses pontos que são de membros, né, cotovelo, joelho e tornozelo, foi a medida feita dos dois lados. Então, a gente vê que mediu aqui segmentos de todas as partes do corpo, né? Aqui nessa tabelinha, a gente tem os participantes do estudo, né? Então, a gente viu ali pelo número total que tiveram 50 pessoas que participaram de todos os dias, que tiveram todas as medições incluídas aqui nos resultados. E a gente vê que era uma galera aí de adultos jovens, né, idade média na casa ali dos 26 anos. Eram pessoas com peso ali, né, normal, né, no IMC dentro daquela faixa ali de próximo do 25, que é o peso, né, que a gente chama de eutrofia, que não é nem muito pesado e nem muito leve. E aqui tem também todos os dados que eles atingiram, né, nos testes de bicicleta, né, para ver ali a capacidade cardiorrespiratória deles e também como foi feito um eletrocardiograma para ver se eles estavam com a saúde cardiovascular ok, né. Aqui foi o tipo de pessoas que foi incluída nesse estudo. Quem que participou? Foram homens e mulheres, como a gente viu ali na divisão. Eram todos adultos jovens, a gente viu que a média de idade era de 26 anos, e foi pessoas de 18 a 35 anos que participaram, e eram pessoas que tinham algum nível aí de prática de atividade física na semana, né? Então era pelo menos 4 horas. É um critério relativamente baixo, mas eram pessoas que pelo menos faziam algum tipo de atividade física, algum tipo de movimentação ao longo da semana. E aí quem não participou desse estudo, a gente viu que era um público bem saudável, então eles não tinham nenhum quadro de dor aguda ou crônica, então não eram pessoas que tinham lesões ou incômodos constantes com dor, né? Não eram pessoas que tinham doenças articulares, né, como artrose, por exemplo, até por ser um público mais jovem, é menos provável que tenha problema com artrose. Não era um público que tinha problemas psicológicos, né, que isso pode dar mais sensibilidade à dor, né, e está mascarando um pouco os resultados aqui, né.
também não eram pessoas que tinham qualquer tipo de doença cardiovascular ou metabólica, né, como diabetes ou colesterol alto, diagnosticada, porque essas condições, né, que aumentam a inflamação do corpo de forma geral, podem deixar também a pessoa mais sensível à dor. E no caso das mulheres, não foi feita pesquisa se elas estivessem no período menstrual. Aqui era a sessão de treino, né, de treino funcional. Então, como foi feita essa sessão? Era uma sessão bem curta, uma sessão de 12 minutos, e aí a gente vê 6 exercícios, que são exercícios para quem treina aí funcional, né, cross-training, crossfit, são aqueles exercícios bem comuns, né? Tem aí burpee, tem salto da posição de agachamento, tem exercício de prancha escalador, né, aquela prancha com o joelho no peito, tem exercício de corrida no lugar, tem exercício de flexão de braço. Então, a gente vê que são exercícios comuns aí, né, com o peso do corpo, exercícios que todo mundo faz em qualquer treino funcional, qualquer cross-training. Então, eu falei que foram 12 minutos, 6 exercícios, e era da seguinte forma: 40 segundos fazendo e 20 descansando. Então, ou seja, entre descanso e tempo de exercício, 1 minuto por exercício. 6 exercícios, né, feito em sequência. 6 minutos a primeira passagem, depois dava mais uma volta, repetia mais uma série, fechando aí os 12 minutos. Né? E aí tinha algumas instruções para esse treino. Né? Então era para fazer tudo em alta intensidade, né? Durante os 40 segundos é aquela instrução de fazer o máximo de repetições por tempo, né? Que é muito comum quando a gente treina assim, né? Treino funcional, quando tem um tempo X e você faz o máximo possível, é um tipo de técnica de treino que eu gosto de utilizar bastante também nesse contexto de treino funcional ou contexto de treino em casa, quando eu aplico para os meus alunos nas consultorias. Inclusive, você estiver precisando de uma força aí no seu treino em casa ou no treino na academia, me chama aqui, tem todos os links na descrição, que eu monto o seu treino para você ter mais resultados. Né? Então, foi feito um aquecimento antes desse treino funcional. Eram exercícios em baixa intensidade, né, sem essa obrigação de fazer muitas repetições em pouco tempo. E também exercícios de mobilidade articular para estar preparando a galera aí para essa pancada do treino funcional. Né. Ao longo do treino, foram feitas medidas de frequência cardíaca e também de percepção de esforço, né, para ver se esse treino realmente estava intenso, e essas medidas também foram feitas naquela sessão de respiração guiada. Né. Para essa sessão de respiração guiada, eram sequências de 1 minuto de respiração guiada e 1 minuto de respiração normal. Né? E aí, durante a respiração guiada, tinha toda uma instrução padronizada de como eles deveriam respirar num determinado ciclo, num determinado tempo. Geralmente são exercícios que deixam as pessoas mais calmas, deixam a frequência cardíaca mais baixa. Né? Então, essa foi a sessão de controle para comparar com essa sessão de treinamento funcional. Né? Aqui, a gente tem nessa tabela as medidas de frequência cardíaca e também de esforço percebido, tanto, né, no grupo que treinou o funcional, né, na verdade, né, todo mundo fez o funcional a respiração guiada, mas assim, tanto no dia que fez a funcional como no dia que fez a respiração guiada. Então aqui a gente tem destacado, em vermelho, os dados de frequência cardíaca, tanto máxima quanto média, no dia de funcional, né? Então a gente vê ali na frequência cardíaca máxima, em média 177, né, quase 180 batimentos, que a gente sabe que é bastante, né? A gente sabe que ali, geralmente o batimento máximo que uma pessoa consegue atingir é na casa de 200, 210, né, enquanto faz exercício. Então, um batimento próximo do máximo possível, pensando que são adultos jovens, né? Quando a gente está mais jovem, a gente consegue atingir frequências cardíacas mais altas com maior facilidade. E na média, ou seja, a frequência cardíaca média ao longo desses 12 minutos de treino foi quase de 170, né? Então, 90% do máximo estimado. Então, isso mostra que realmente esses 12 minutos aí a galera deu sangue e fez realmente um treino forte, né? E ó, para a gente ver o contraste, né? Como a respiração guiada é um exercício ali que a pessoa está deitada, está relaxada, está seguindo uma atividade bem mais tranquila. A frequência que deu foi praticamente a frequência de repouso, né? Geralmente os batimentos de repouso estão ali na casa de 50, 70, né? No máximo uns 80 batimentos, né? Quando a gente está parado sem fazer nenhuma atividade relevante.
e a galera ficou em média ali na casa dos 61 batimentos, né? Então, foi realmente um exercício, na verdade não um exercício, né, só de respiração ali, mas uma sessão bem tranquila, né? E aqui quando a gente vê lá embaixo essa percepção de esforço, né, o RPE, uma escala de 6 a 20, a galera na média representou 16 pontos, né? Então pensando que o 20 é o máximo e a galera representou 16 pontos numa escala de 6 a 20, essa escala ela ficou bem próximo do máximo aí, do quanto de dificuldade, de exaustão, de esforço as pessoas estavam percebendo em média aí para o treino de 12 minutos de funcional que elas fizeram, né? Aqui a gente tem os resultados da algometria, medida de sensibilidade à dor propriamente dita. Então a gente vê que está cheio de gráfico aí, né? Vamos destacar alguns deles aqui para vocês, os mais relevantes. Então, onde aí aparecer esse primeiro retângulo verde, a gente tem os gráficos de percepção de dor para o joelho e para o tornozelo. Então, na linha de cima é tornozelo e joelho direito, na linha de baixo é tornozelo e joelho esquerdo, né? Então a gente tem as barras brancas, os dados aqui do treino funcional, e as barras cinzas, né, os dados do treino controle, do treino respiratório. Então é antes e depois do treino, antes e depois do treino. Aqui, de 0 a 150, é o quanto de força tinha que ser aplicada lá no aparelhinho, no algômetro, para a pessoa ali não conseguir mais tolerar a dor. Então, quanto maior essa barrinha, maior a tolerância à dor, ou seja, o treino gerou um efeito positivo na redução da dor percebida, né? E aí, o que a gente vê? Toda vez que a gente tem esses asteriscos aqui na comparação, ó, quanto mais asteriscos, mais relevante foi a diferença entre os momentos pré e pós, pensando aí na análise estatística que foi feita nesse artigo. Então, aqui, ó, em comum nesses 4 gráficos que a gente destacou aqui agora, pensando que essa diferença foi vista só na barra branca, que é a galera que, né, fez o dia do funcional, a gente viu que para todos esses lugares aqui, ó, tornozelo e joelho, nos dois lados, né, quem fez o funcional ficou com uma sensibilidade à dor mais aumentada, ou seja, foi positivo, a galera sentiu menos dor. E a gente viu que nos dias aqui, né, pelo menos para joelho e tornozelo, a galera que fez aí, né, a respiração guiada não mudou nada, né? Outra coisa que a gente vai destacar aqui é que esse gráfico ele mostra uma média da resistência à dor, né, da tolerância, considerando todos os pontos medidos, né? Joelho, tornozelo e cotovelo, e também a parte ali da testa. Então a gente vê que a galera que fez lá só a respiração não teve diferença, né? Não mudou nada, nem piorou nem melhorou, e a galera que fez um funcional teve uma melhora em média aí, né? Então a gente vê mais uma vez a superioridade do funcional para a redução da dor. Uma coisa que foi curiosa, que destoou um pouquinho, foi na medida do cotovelo esquerdo, né? Que tanto a gente vê aqui, né? Teve uma melhora na galera que fez o funcional, uma melhora não tão expressiva quanto apresentada, por exemplo, nos dois lados do tornozelo e no joelho direito, mas teve uma melhora no cotovelo esquerdo. E a galera que fez a respiração guiada até piorou um pouquinho, né? Diminuiu a sensibilidade ali, né? A dor, que é curioso. Diminuiu a tolerância, né? No caso, a dor, que é curioso. E ali nos dois gráficos que eu não destaquei é porque nenhum dos dois, tanto funcional como na respiração guiada, não mudou nada ali de forma significativa, manteve-se a mesma coisa, né, quanto à percepção de dor. Então, vamos ver alguns pontos aqui interessantes para a gente discutir desse estudo, né? Opa, antes disso, a gente tem outro resultado aqui que a gente tem que destacar também, né? Eles fizeram ali uma outra comparação entre homens e mulheres, né, pegando ali a dor de forma geral. E aí, olha só que curioso, né? Nesse gráfico já está dividindo o gráfico da esquerda funcional e o gráfico da direita, esse aqui é a parte do exercício respiratório. As colunas brancas são os homens e as colunas cinzas são as mulheres, né? E aqui na vertical
a mesma questão. Quanto maior o resultado, maior a tolerância à dor, resultado positivo. Pensando aqui nos pontos como um todo, né, a média de todos os pontos avaliados, só os homens tiveram melhora, né, nessa questão da tolerância à dor. Então esse resultado para as mulheres não teve nem piora e nem melhora, mesmo na questão do treino funcional, né? O que é um dado curioso aí, né? Não era uma coisa que estava prevista, mas aconteceu, né? Então, curioso, o resultado do treino foi mais expressivo para os homens, né? E a gente viu lá que os dois treinaram uma frequência cardíaca alta e também com a percepção de esforço alta, o que não dá para explicar, mas a mulherada treinou menos intenso. Negativo, os dois treinaram numa intensidade semelhante, os mesmos exercícios, porém, só os homens apresentaram uma melhora ali na questão de tolerância à dor. Então agora sim, vamos ver alguns pontos importantes aqui desse estudo, né? Então a gente viu que de forma geral, essa sessão de treinamento funcional de alta intensidade, ela produziu redução nessa questão da dor, né? E essa redução ela foi melhor em comparação a uma sessão de respiração guiada que teve o mesmo tempo da sessão de treino. Então, assim, considerando que o esforço dessa respiração guiada é praticamente o mesmo esforço do repouso, ou seja, né, só o esforço ali para manter o corpo vivo, dá para a gente inferir, apesar de não ter sido isso diretamente que foi medido, que você fazer um treino, né, com essas características de treino funcional, movimentando o corpo todo com uma intensidade alta, você tende ali a diminuir aquela sensação de dor no corpo, o que a gente muitas vezes sente na prática, né? A gente está ali meio doloridão, meio desanimado, vai lá fazer um treino, treina pesado e sai bem melhor, mais animado, com o corpo menos dolorido, mais leve. Então, uma coisa que a gente vê na prática e que, de certa forma, foi medido aí nessa pesquisa, né? E provavelmente a explicação para isso é aquela questão, quando a gente treina, o músculo libera aí substâncias analgésicas, essas substâncias tendem aí a dar uma sensação de analgesia, de relaxamento, ou seja, o corpo fica mais leve. E parece que essa produção ela tem mais a ver com o local que foi treinado, né? Então a gente viu nesse mesmo estudo que a maior parte ali das reduções, a maior parte significativa, foi no joelho e foi no tornozelo, ou seja, regiões de membros inferiores, né? E se a gente lembrar lá dos exercícios, né? Então teve, por exemplo, squat jump, que é o salto com agachamento, teve burpee, teve corrida no lugar, teve variações de prancha, entre outros, né? Prancha escalador. São exercícios que têm sim ali um esforço nos membros inferiores, mas principalmente esforço nos membros inferiores, né? Então, relaciona bem essa questão. Você está ali, às vezes, com a perna meio pesada, você vai e faz um treino, aquela musculatura é exigida, se exigida em alta intensidade, ela libera mais substâncias analgésicas, essas substâncias analgésicas dão uma sensação ali de redução da dor, de relaxamento muscular, e provavelmente é esse efeito que leva você a se sentir melhor ali. Então, a aplicação prática, está ali com a perna meio pesada, em vez de, pode ser que para esse caso, em vez de você simplesmente ficar descansando, você pode fazer um treino ali com uma intensidade considerável, você tende a ficar ali com menos dor, o corpo mais relaxado. Então, essa é a principal aplicação prática desse estudo, que muitas vezes a gente pode usar um próprio treino como uma forma de recuperação, de descanso. Beleza? Então tá aí mais uma aplicação do treino, né, pra gente, essa aplicação de redução da dor, além de todos os outros benefícios que a gente já sabe que o treino pode gerar pra gente. Beleza? Então esse foi o tema do dia. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, curte aí esse vídeo, também se inscreve no canal. Lembrando que toda quarta-feira às 20 horas a gente tem vídeo novo, então acompanha a gente aí nos próximos vídeos, beleza? Bons treinos para você, bons estudos e a gente se vê na próxima quarta. Até lá!